Gênesis capítulo de número 24. Nós faremos a leitura inicialmente até o versículo 4, mas voltaremos constantemente nesse capítulo, da onde extrairemos lições importantes para poder falarmos sobre este assunto tão necessário. O pastor Helder disse que eu posso pregar hoje até 11h30. Vocês estão firmes aí? Achei esse amém muito fraco, assim, sabe? De um amém desnutrido, pastor, né? Mas vamos lá, então, Gênesis, capítulo de número 24. Faremos, então, a leitura. Era Abraão já idoso, bem avançado em anos, e o Senhor em tudo o havia abençoado. Disse Abraão ao seu mais antigo servo da casa, que governava tudo o que possuía: põe a mão por baixo da minha coxa, para que eu te faça jurar pelo Senhor, Deus dos céus e da terra, que não tomarás esposa para o meu filho das filhas dos cananeus, entre os quais eu habito, mas irá a minha parentela, e de lá tomará esposa para Isaque, meu filho. Vamos orar? Deus, obrigado por estarmos aqui. Nesta manhã, de modo muito especial, rogamos a Ti para que os nossos corações sejam totalmente dilatados, onde a Tua palavra vai ser implantada e pode gerar grandes e importantes frutos que beneficiam grandemente a nossa vida e o nosso futuro. Nós queremos que os nossos filhos tenham famílias robustas, felizes e abençoadas. Por isso, nós não podemos desconsiderar aquilo que a Tua palavra diz acerca deste assunto. Oro para que cada jovem, rapaz, moça, pai e mãe que tem o papel de conduzir os seus filhos no caminho da vida, possam aprender e sair daqui dispostos a ver a vida dos seus filhos totalmente abençoadas pelo Senhor. Nós cremos na atuação do Teu Espírito Santo e rogamos que, assim como o Senhor usou o Espírito Santo para inspirar homens a escrever a palavra, também cremos que o Senhor pode inspirar homens para pregar a palavra. Por isso oramos pedindo ao Senhor a Tua bênção sobre este momento, em nome de Jesus. Amém. Quem já assistiu aqui o filme Questão de Tempo? Tem alguém que já assistiu? 1, 2, 3, 4, pouca gente. Eu recomendo, principalmente para o jovem. O filme Questão de Tempo, ele retrata justamente a história de um rapaz que, na sua família, eles têm um poder. Qual é o poder? De voltar atrás no tempo para consertar os erros que cometeram. O menino, em determinado momento da vida, ele é conduzido pelo seu pai a um armário. E o pai diz: olha, filho, todas as vezes que eu errei no decorrer da minha vida, eu voltei aqui, e depois que eu voltei, eu consertei os meus erros, e foi isso que me fez acertar na vida. E aí mostra, então, um retrato de um jovem tentando conquistar uma moça de quem ele ficou enamorado. E por muitas vezes ele errava ao se aproximar da moça, chegava errado nela, dava negativo, e em um determinado momento ele ia voltando, e foi consertando até conquistar a mulher dos sonhos. E só que isso é filme. A vida não tem ensaio. Não dá para voltar atrás para tentar consertar as besteiras que nós fizemos no passado. Então, o que nós queremos com essa mensagem é levar os jovens, adolescentes, a acertarem quando se trata da escolha de um cônjuge. Alguém já disse que você precisa tomar 2 decisões importantes na vida. Primeiro é entregar sua vida a Jesus, para você não se ferrar depois da eternidade. Segundo, é casar bem, para você não se ferrar até que a eternidade chegue. Alguém disse que casamento é literalmente uma arma com uma bala só. Atirou errado, está ferrado. Então, eu não quero que você se ferre. Olha só que coisa boa. Eu quero que você acerte. E é por isso que hoje de manhã eu quero tratar com você acerca deste assunto tão importante. Um amigo meu, no meu ápice de desespero, querendo uma mulher, e aí eu ficava conversando, desabafando com ele, e ele me deu um conselho assim, que abrilhantou a minha vida. Ele falou: Hernandes, você não precisa correr atrás das borboletas, cuide do seu jardim, e elas virão até você. Não é?
Porque tem gente que quer, mas não quer cuidar da vida. Então, gente boa atrai gente boa, com princípios. Então, eu queria orientar vocês acerca de algumas questões importantes. E aqui está, então, o versículo de número... A primeira lição que a irmã vai projetar para mim aqui. Eu quero que você leia, vamos lá? Não é isso que o texto está fazendo? O texto sagrado está nos mostrando justamente Abraão chamando o seu servo, o homem mais velho, seu servo mais velho dentro de casa, e ali trazendo então uma orientação para que ele escolhesse para o seu filho uma mulher. Literalmente falando, ele está participando desse processo de escolha. Eu aprendi que pai não escolhe com quem os filhos devem casar, mas podem orientá-los acerca do perfil de pessoa com quem deve casar. O livro Casamento Blindado disse que casamento responsável começa com namoro responsável. Namoro responsável começa com a obediência aos pais, sem os quais a pessoa não poderá ser bem-sucedida. Então, é necessário que você olhe para o seu pai, olhe para a sua mãe e ouça-os, porque o seu pai e a sua mãe não estão apaixonados pelo seu namorado. Por isso, eles têm condições de enxergar com mais perfeição a realidade de quem eles são. É muito melhor sofrer por solidão do que sofrer por remorso. É muito melhor sofrer por não ter alguém do seu lado, do que sofrer por ter alguém errado do seu lado. Então, tem muita gente que se precipita nessa escolha e termina desconsiderando a opinião dos pais. Antigamente, diz ainda o livro Casamento Blindado, que os pais escolhiam os cônjuges para os seus filhos e os filhos consentiam. O tempo passou, os filhos passaram a escolher e os pais, então, passaram a consentir. Hoje, os filhos escolhem e os pais, consentindo ou não, eles se casam do mesmo jeito. Resultado, a cada 10 casamentos, 6 divórcios. Porque nós estamos preparando os nossos filhos para ganhar dinheiro, para serem bons profissionais, mas não para serem bons maridos e boas esposas, bons cônjuges. Aí você coloca dentro de casa 2 bons profissionais, uma boa enfermeira e um bom juiz, que passaram a vida inteira se dedicando para desenvolver corretamente no âmbito profissional, mas 2 pessoas que não se habilitaram a viver juntos. O que vai dar isso? Vai dar literalmente um divórcio. E aí isso vai atrapalhar consideravelmente. Agora você observa, à luz do texto sagrado, que Abraão aqui vai estabelecer justamente o perfil. E ele não diz, olha, escolha para o meu filho uma mulher magra. Escolha para o meu filho uma mulher bem alta, assim, das pernas compridas. Ele não diz, escolha menina para o meu filho, é loura, rica, de boa família, no sentido financeiro aquisitivo. Ele não está aqui estabelecendo quem, mas o perfil de pessoas com quem o seu filho não deveria casar. Não busque mulher para o meu filho aqui, no meio dos cananeus, mas vá lá, minha parentela, e busque de lá uma esposa adequada para o meu filho. E aí, eu queria considerar aqui algumas questões importantes. O que Abraão está estabelecendo é, não deixe que o meu filho case com uma mulher cujos princípios espirituais vão divergir daquilo que é importante para ele. A irmã pode passar lá o próximo tópico. Isso. Não, você volte, pode voltar. Isso, deixa aqui, porque eu estou adiantando uma coisa e não posso. Quem eram os cananeus? Um povo que adorava os Baalins por meio do sacrifício dos filhos, por meio da depravação sexual, literalmente falando, e também por meio da idolatria. Então, quando Abraão agora vai orientar acerca da esposa do seu filho, ele diz, eu não quero que você escolha uma mulher cujos princípios espirituais sejam divergentes daqueles que para nós são muito importantes. O que está em pauta aqui?
o jugo desigual. E é necessário falarmos sobre isso no tempo em que nós vivemos, porque tem muita gente achando que não tem nada a ver, e tem tudo a ver. O que a Bíblia fala sobre jugo desigual? Quando você lê 2 Coríntios 6, 14 ao 16, diz assim, ó, não vos ponha em jugo desigual com os incrédulos, porque que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão há entre a luz e as trevas? Que harmonia há entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Então, observe que existe aqui uma série de contrastes que Paulo apóstolo vai fazer para nos mostrar que não existe possibilidade de vivermos adequadamente com alguém que vive de forma espiritualmente diferente de nós. A expressão jugo era literalmente aquele pedaço de madeira que era colocado nas costas do boi para outro boi. E desigual é se você colocasse esse jugo de madeira das costas de um boi para um jumento. Então as passadas são diferentes. Eles andam em ritmo diferente, eles têm altura diferente, e isso iria complicar a caminhada. Nessa ilustração que eu acabei de estabelecer, o boi e o burro. Quando você vê um crente entrando em um relacionamento com alguém que não serve a Deus, quem é que é o burro aqui? É o crente ou é o incrédulo? Não, vocês que estão dizendo, não sou eu não. Então continue observando que o texto sagrado está nos ensinando, porque é tolice ignorar aquilo que a Escritura está falando. Quando você lê Malaquias, capítulo 2, versículo 11, o texto diz, Judá tem sido infiel, e uma abominação tem cometido os filhos de Jerusalém por casarem-se com adoradores de deuses estranhos. Qual é a palavra que Deus usa para descrever essa relação? Abominação. Quem está falando? A palavra de Deus. Eu não estou falando para quem já está nessa situação. Você casou, papel seu, a luz de Coríntios, é ganhar o seu marido. Não é para você. É para quem ainda vai entrar nesse tipo de relacionamento e que não pode errar, literalmente falando. Agora você percebe que, à luz da Escritura, tem dois perfis de pessoas, literalmente falando. Filho de Deus e o filho, pode falar, filho de quem o outro? Biblicamente, quem não serve a Deus é filho do... Não é eu que estou falando não, gente, esse é o que a Escritura diz. Agora, se você casa com o filho do... O diabo passa a ser o que seu? Sogro. Oh! Aí não dá para mandar embora parente de casa. Aí você diz, está repreendido, sai da minha casa. Ele diz aqui, meu filho está por aqui, meu filho está aqui, eu não vou sair não. Não é assim não, você entrou na família, bebê. Olha, preste atenção que o texto sagrado está nos orientando acerca disso e é muito importante. Augusto Nicodemos, escrevendo seu livro sobre a questão de culto, registrado em Malaquias, ele trabalha o culto segundo Deus, ele traz algumas características do porquê o jugo desigual é difícil para a vida do cristão, por isso proibido. Ele fala que a primeira razão do porquê um crente não deva casar com um descrente é porque é pecado. Se a Bíblia diz para não fazer, ele faz, ele peca. Pronto. A segunda razão que ele estabelece é porque essa pessoa que entra em um perfil de relacionamento como esse, tende literalmente a se desviar da fé. Porque tem muita gente acreditando que o namoro de jugo desigual é um namoro evangelístico. Senhor, eu vou ganhar a alma para tu, mas o corpo é meu. Tem? Pessoas que entram com essa mentalidade. E isso é um erro. Quando você lê 1 Reis, capítulo 11, versículo 11 e 2, o texto está falando acerca de Salomão. Olha só, o texto diz assim, ó, o rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, além da filha do faraó, moabitas, amonitas, edonitas, sidônias, etéias, das nações sobre as quais o Senhor tinha dito aos israelitas, não vos mistureis com elas, nem elas convosco, porque se desviarão o vosso coração para seguir outros deuses. Mas Salomão se apegou a essas mulheres e começou a fazer o quê? Levantar altares aos ídolos dentro de Jerusalém. Quem estava se desviando da fé era Salomão.
mas você acha que você é mais sábia ou mais sábio do que Salomão. Salomão pode se desviar, eu não. Jerry Campbell, escrevendo seu livro Eu Amo Você, destinado a jovens, traz um dado assim maravilhoso. Ele diz assim, olha, se você fosse pegar um voo daqui, agora eu vou atualizar para a nossa realidade, do Brasil para os Estados Unidos, e quando você entrasse no voo, o piloto falasse assim, gente, vamos para lá, mas nós temos 90% de possibilidade desse avião cair. Aí ele pergunta, você ainda entraria nesse voo, sim ou não? Aí ele conclui, dizendo que 90% das mulheres que se casam com homens descrentes não conseguem levá-los a Cristo no decorrer da vida inteira. Mas mesmo assim, ela acredita que ela vai conseguir ganhar o alecrim dourado para Jesus. E ganha, em termos de exceções. Via de regra, isso não acontece. Grave uma frase importante, mulher de Deus. O coração de uma mulher precisa estar tão escondido em Deus, que se um homem quiser encontrá-lo, ele precisa primeiramente encontrar Deus. Amém ou amém? Olha só, seu coração tem que estar escondido no Senhor. Um homem quer o seu coração, onde é que ele vai caçar primeiro? Cara, eu vou caçar Deus, porque se o coração dela pertence a Ele, se eu encontrá-lo, eu também encontrarei o seu coração. Eu tenho gasto uma boa parte do meu ministério tentando prevenir casamentos ruins. Porque remediar dá muito trabalho. E os irmãos sabem disso. Não é fácil remediar casamentos complicados. E eu tenho tido duas alegrias, aprendi com um pastor muito querido. Sabe quais são as minhas duas alegrias? Primeiro, acabar namoro ruim. Segundo, fazer bons casamentos. Irmãos, eu tenho tido a alegria de acabar muito namoro ruim. Inclusive, se o seu não está muito bom, chegue depois para a gente conversar depois do culto. Quero bater um papo com você de meia hora, se eu não abrir a sua mente, olha lá. Viu? Vamos bater um papinho assim. Sim, porque quando a gente acaba um namoro ruim, sabe? A gente tem que fazer um culto de gratidão. Quando o namoro ruim acaba, a gente não tem que chorar, não. Tem que fazer um culto de gratidão. Deus, louvado seja o teu nome. E canta-se pelo menos umas 1000 músicas, sabe? Para agradecer pelo livramento que foi recebido por parte dessa pessoa. A terceira coisa que Augusto de Nicodemo disse é porque nós não devemos casar com pessoas cujos princípios são diferentes dos nossos, é para não comprometer a espiritualidade dos nossos filhos. Deixa eu te falar uma coisa. 2 crentes, aqui está cheio de pais crentes, não é? 2 crentes, para criar os filhos e mantê-los nos caminhos do Senhor, dá trabalho ou não dá? Irmão do céu, dá muito trabalho. Agora, você imagine uma família onde o pai é espírita, exemplo, e a mãe é evangélica. O pai está apoiado no Allan Kardec, a mãe em Jesus Cristo. O pai acredita na reencarnação, a mãe acredita na ressurreição. Agora essa criança doida dentro de casa, sem saber o que ela faz, se segue os princípios religiosos do pai ou se segue os princípios religiosos da mãe, essa criança vai ser uma agnóstica. E olha lá para não se tornar um ateu. Porque se os pais não combinam acerca disso, como é que um filho vai poder acertar? Mas a última coisa que ele trata é que nós não devemos ver isso como algo normal para evitar sofrimento. Olha, irmã, uma mulher que hoje desempenha o papel de casar com um homem que não observa os princípios do Evangelho sofre mais do que as mulheres que estão casadas com homens de Deus. Você imagina essa cena, a irmã sai para o culto, toma a ceia, o marido sai para o boteco, toma o 51. Imagine, quando chega em casa, essa irmã, toda alegre de um culto, encontra um marido bêbado que vomitou no sofá da sala. Quem é que tem que limpar isso? O bêbado ou ela? Vai para os cultos de família na expectativa de que seu marido esteja ao seu lado, ouvindo a pregação como essa, mas ele não está. A mãe gosta do cantor cristão, o pai gosta do MC Sapão. Observe como é que vai dar certo isso.
Você lembra o Sansão, que quando foi casar, o pai dele falou assim, filho, essa mulher aí não pode. Ele falou assim, pai, só essa me interessa. Meu filho, não case com essa menina. Não, pai, eu gosto dela. Meu filho, ela é descrente, mas eu gosto dela. Meu filho, ela vai para o baile funk. Ele dizia, pai, eu gosto de quem faz o quadradinho de 8. Você sabe o que aconteceu com o Sansão, né? Demorou um pouquinho, o que aconteceu, né? A mulher dele foi para outro homem. Percebe? O pai entrega ela para outra pessoa. A vida amorosa de Sansão foi um fracasso. E por consequência disso, a vida dele foi destruída, porque ele entrou em relações amorosas totalmente opostas àquelas que Deus estabeleceu. Então, uma palavra aqui, diga não ao julgo desigual. Nós não podemos normalizar isso. Nós não podemos achar que isso é legal. Nós não podemos achar que isso não tem nada a ver. Vai atrapalhar o seu futuro. Vai atrapalhar a sua vida. E se Deus for muito misericordioso com alguns, vai salvar o marido e a esposa, e Deus faz isso, tá bom? Mas nem sempre faz. Então, é importante a gente estabelecer isso. Ó, aqui nós já apresentamos uma série de moças e rapazes para vocês. Aí é capaz que tem outra igreja batista ali do lado. Não deu certo, não é a ideia do pastor, eu acho que ele não quer isso. Mas quem sabe não tem ali uma presbiteriana. Não é o ideal é aqui, tá certo, pastor? Aí pode ter uma mulher do reteté, da Assembleia de Deus. Gente, tem muita opção no mercado. Agora eu quero dizer uma coisa, para você mulher, para você o negócio é mais tenso. 10 homens, mulheres olham para os 10 homens, mas esses 10 homens que estão ali, e as mulheres vão lutar por eles, ela tem que entender que 5 daqueles 10 homens também estão lutando pelos outros 5 homens. Segundo, desses 5 homens que sobraram na pista, 3 só querem curtição. 2 querem casamentos de verdade e serem pais de família. Então, eu digo assim para os rapazes lá na igreja, se você for inteligente, você vai acertar. Irmã, só inteligência não basta para você. Tá bom? Porque os homens hoje, sim, estão amunhecados. Homens moles. Na igreja eu tenho conversado com os homens assim, meu irmão, toma atitude, rapaz. Tanto de mulher aqui dentro da igreja, e o cara assim mole, sabe? Leso. Pelo amor de Deus, moço, olha o tanto de mulher abençoada aí. Ai, pastor, e se ela não quiser, parte para outra, moço. E se ela não quiser, parte para outra, rapaz. Fora não mata crente, não. Se matasse, alguns jovens estavam mortos. Não mata, não. Toma atitude, mulher bonita, o cara fala assim, ela não vai me querer nunca. Você não tentou, olha eu. Então, dá certo, irmão, dá certo. Olha o pastor Helder. Principalmente, olha o pastor Helder. Deus faz isso com os pastores, que é para dar exemplo para a igreja. De que Ele é gracioso, que Ele faz o impossível. É para dar autoridade para a gente. Eu acho que é, pastor. Eu acho que Ele não tem base. Então, irmãos, segue a dica aí que é bom. Terceira questão importante, e aí eu acho que é a segunda, melhor dizendo, versículo 12 ao 15. Me acompanhe lá na leitura. Versículo 12 ao versículo 15. Diz assim a palavra do Senhor. E disse consigo o Senhor, Deus do meu senhor Abraão, rogo-te que me acudas hoje e use de bondade para com o meu senhor Abraão. Eis que eu estou ao pé da fonte de água, e as filhas dos homens dessa cidade saem para tirar água. Dai-me, pois, que a moça a quem eu disser, incline o cântaro para que eu beba, e ela me responda, beba, e darei ainda de beber aos teus camelos, seja a que designar-te para o teu servo Isaque. E nisso verei que usaste de bondade para com o meu Senhor.
Pode passar agora, por gentileza, a segunda lição. É irmã da mídia. Está dando certo, né? Vamos ler juntos? O que esse servo vai fazer? Ele sai, como Abraão lhe mandou, vai para um determinado local, e antes de escolher uma moça, ele para e faz uma oração. Ele pede um sinal, e ao mesmo tempo pede que essa mulher seja a que Deus designou, que Deus orientou, ou que Deus de fato estava abençoando acerca do futuro casamento. O que eu vou entender é que quem ora para tomar decisões está dizendo: Deus, eu não posso errar. Ele não tomou a decisão para depois orar. Ele orou para depois tomar a sua decisão. Quando você lê o texto de Mateus 7,7, o texto vai dizer: pedi e dá-se-vos-á. Não é isso? Ou seja, a Bíblia está nos ensinando a colocar na presença de Deus a escolha do nosso futuro cônjuge, no caso do seu futuro cônjuge. E isso daqui, ele é tão necessário porque nós oramos por tudo. Eu conheço pessoas que oram pelo vestibular e tem que orar. Ora para fazer a aquisição de um bem e tem que fazer. Ora acerca de tantas coisas, mas quando se trata da ideia de escolher alguém, fala: não preciso de ajuda, eu sei fazer isso sozinho. Algo muito importante para você: não basta buscar uma pessoa de Deus, é necessário buscar uma pessoa em Deus. Tem pessoas de Deus que não são de Deus para você, é de Deus para outra pessoa. Por isso é importante você entender que é em Deus que você vai encontrar uma pessoa para brilhantar e para poder encaminhar a sua vida conjugal. Naísa, minha esposa, ela fez um acordo com a colega dela e falou assim: nós vamos orar e nós vamos namorar somente quando nós tivermos convicção de que Deus, aquela pessoa é de Deus para nós. E elas começaram a pedir marido. Olha uma dica aí, irmã. Começou a pedir marido. Quando ela começou a orar, eu ainda estava lá na mesa de boteco, literalmente falando. 4 anos se passaram, eu até disse para ela que acredito que a minha conversão tem a ver com a oração dela. Deus me arranca daquele ambiente. Eu poderia fazer seminário em Goiânia, a minha família mora em Goiânia, mas eu optei em fazer em Araguaína, ali. Em Araguaína, nós temos lá literalmente 16 igrejas. Eu poderia congregar em qualquer uma, mas eu fui congregar onde Naísa congregava. Dentro daquela igreja tinha muitas mulheres bonitas e abençoadas, mas foram os olhos dessa loira que me encantou. Aí um amigo meu disse: pastor Hernandes, seminarista Hernandes, aquela mulher ali nasceu para ser esposa de pastor. Eu falei: eu não sei. Me passa o número dela. Ela é São Paulina, já sofre muito, então é para ser esposa de pastor. E eu também sou. Falei: é de Deus. Aí eu liguei para ela, falei: minha irmã, eu estou lhe observando lá no culto, irmã São Paulina, eu também. Olha que coincidência. E assim, eu estou orando a Deus para Deus me dar uma esposa. A senhora não quer, assim, sair para a gente conversar, não? E ela disse assim: não. Sim, mas assim, rapidinho assim: não quero não, eu estou cuidando da minha mãe, a minha mãe é doente, eu estou estudando, eu tenho uma série de obrigações dentro da igreja, eu sou líder de jovens, eu canto no louvor. Eu falei: é por isso que eu te quero, uma boa filha que está estudando, tem compromisso com o futuro e está envolvida com o reino de Deus, você é a mulher ideal. Ele disse: mas eu não quero. Eu falei: meu Deus do céu, mas que injustiça com o pobre pastor, né? Aí fui para casa, passei uma semana, e ela não saía da minha mente, irmãos. Aí eu falei: eu vou ligar de novo. Água mole, pedra dura, né? Aí liguei. Falei: e aí, irmã? E ela: pois não. Falei: rapaz, deixa eu te fazer uma pergunta. De quem é a sua vida mesmo? Ela quase que disse igual Lázaro: a minha vida é de Deus. Falei: você não quer
parar e tirar um tempo para nós perguntarmos ao seu Deus se Ele não está nos querendo um para o outro? E o silêncio se fez. E ela ficou um momento, falei, meu Deus, é o único tiro que eu tenho, Senhor. Depois de algum momento ela falou assim, faz sentido. Falei, sim, mulher, faz todo sentido. Vamos bater um papo? Aí nós saímos e conversamos, comemos uma pizza e decidimos durante um mês orarmos e nesse período não mantermos contato afetivo para que as nossas emoções não atrapalhassem o processo de Deus. E aí então começamos a orar. No primeiro da semana, assim, todo dia eu ligava para ela. E ela, paz, me dava assim um miguezão. Na segunda, terceira semana ela começou a ligar para mim. Eu falei, está melhorando o negócio aqui. Aí ela começou a ligar, e o nosso diálogo, que era de 5 minutos, passou a se transformar em um diálogo por telefone de 2 horas. Ela falou assim, eu quero conversar com você, no 28º dia. Marcou o lugar. Praça das Bandeiras, em Araguaína. Ela disse assim, ela cantou para mim, João 14. E disse assim, olha, eu quero dizer uma coisa para você. Eu orei, eu acredito mesmo que você é um homem de Deus, e eu quero iniciar um relacionamento para namorar com você. Aí, detalhe, ela me lascou um beijo, irmãos. E eu com os olhos arregalados, porque aprendi que mulher bonita a gente beija de olho aberto. Arregalado. Ela me deu um beijo, e eu falei, Deus, o Senhor é fiel, Senhor. Como é que eu, negrinho desse, vai namorar com uma mulher dessa, Senhor? E ali, irmãos, iniciamos o nosso namoro. Ela disse assim, nós vamos demorar uns 3 anos e meio para casar. Eu falei, sabe de nada. Sabe de nada. Sabe o que aconteceu? Quando nós iniciamos o namoro, os pais, na verdade a mãe e as irmãs da Anaísa, irmãos, eram todo mundo contra. A mãe da Anaísa tinha 3 justificativas que eu acho que tem até fundamento. Ela falou, primeiro, você é pobre. Segundo, você é preto. Terceiro, você vai ser pastor, PPP. Porque a mãe da Anaísa não era convertida ao Evangelho. Os princípios que regiam a vida dela eram totalmente opostos. E ali, irmãos, nós tivemos então que enfrentar uma grande dificuldade no seio da família por consequência disso. Anaísa vai para Brasília e diz assim, agora eu vou casar. E ali, meus irmãos, a minha esposa sofreu uma retaliação muito grande, porque a mãe dela disse, se tu casar, eu te tomo a tua casa. O pai dela tinha deixado uma casa para a Anaísa. E a Anaísa entrou em crise, porque sempre entendeu que o pai tem que estar de acordo, mas ela não entendia que os pais dela eram descrentes. E ela então pega uma colega dela, uma tia chamada Cristiane, vai lá para o posto Colorado, em Brasília, senta lá no meio-fio e começa a orar e chorar. Deus, eu orei. Deus, não é esse homem que o Senhor queria para a minha vida. Senhor, o que está acontecendo? Se esse homem não é de Deus para mim, arranca ele do meu coração. Mas se for, por favor, Senhor, me dá um sinal. Aí está lá, cheio de caminhões, o primeiro caminhão sai, o segundo caminhão sai, ela ergue a cabeça, o terceiro caminhão está saindo, escrito em letras garrafais, Hernandes Transportadora, andando sempre pelo caminho certo. Yes! Qual é a chance, irmão, disso acontecer? Hernandes Transportadora, andando sempre pelo caminho certo. Ela ligou para mim chorando e falou, a mamãe querendo ou não, eu vou casar contigo. E ali nós nos casamos. Deus ouviu as nossas orações. A Bíblia diz, em Provérbios 19, 14, que a casa e os bens vêm como herança dos pais, mas é do Senhor que vem a esposa prudente. Deus dá marido, Deus dá esposa. Deus faz. Ah, Deus não dá. Dá, sim. Deus faz isso, em resposta, claro, às nossas orações. Então, a pergunta que surge é, você está orando pelo seu futuro? Marido, sua futura esposa, que a esposa, a minha sogra, o tempo passou, teve aquela resistência, e eu tive a alegria de ganhar minha sogra para Cristo, irmãos. Você não pode dizer que eu não sou crente, porque um cara que ganha sogra para Cristo
ele é crente. Eu falo assim, eu tenho que ter um galardão extra, porque eu nunca vi esse negócio por aí, não. Minha sogra partiu, mas partiu com o Senhor. Minha irmã, a irmã da Anaísa, melhor dizendo, que também resistia, nós vamos agora celebrar o casamento dela, no primeiro final de semana, dia 12 de junho, lá em Brasília, porque ganhei ela também para Cristo. O marido dela, que morava junto, se converteu também, por causa da nossa influência. E nós vamos ali celebrar o casamento deles, porque Deus faz. E essa família agora, que antes não me queria, fale mal de pastor perto deles. Fale. Entendeu? Porque testemunharam que, de fato, as coisas podem ser conforme o preparo de Deus. Terceira questão, versículo 17 e 20. Vamos lá? Versículo 17 a 20. Diz assim: Então, o servo saiu ao encontro e disse: Dai-me de beber um pouco da água do teu cântaro. Ela respondeu: Bebe, meu senhor. E prontamente, baixando o cântaro para a mão, lhe deu de beber. Acabando ela de dar de beber, disse: Tirarei agora água para os teus camelos, até que todos bebam. E, apressando-se em despejar o cântaro no bebedouro, correu outra vez ao poço para tirar mais água, e tirou e deu a todos os camelos. Vamos ler a terceira lição? Nós estamos falando do perfil do jovem que está preparado para casar. O que você encontra nesse texto? Primeiro, ele pediu para Deus mostrar quem seria a mulher. Enquanto o texto diz que ele estava acabando a oração, a mulher apareceu. Quem dera se fosse assim, né? Orou, a ungida, nem sempre é assim. E aí ela começa, então, a revelar justamente os mesmos traços que ele fez na oração. E, por favor, algumas mulheres hoje estão pedindo um homem provedor e tem que pedir. Mas prover não é suprir todas as tuas vaidades. Percebe? Prover é uma coisa. É bom? Proporcionar uma vida luxuosa é outra. Eu até espero que todo mundo tenha vida luxuosa. No entanto, nem sempre o rapaz com quem você vai namorar e casar tem condições de fazer isso. Um pai disse para mim lá na igreja: eu quero que a minha filha case com um homem onde ela consiga ter a mesma vida que eu dou para ela. Eu falei: você é desonesto, você é injusto. Porque você tem 50 anos. O rapaz que vai casar com ela tem 20. Quando você casou com 20, você não tinha condições de dar para ela a vida que você tem com 50. Então é desonesto. Aí, peraí, tem que crescer juntos. No entanto, você olha que o texto diz que ela voluntariamente, não somente deu água para ele, respeitando-o e chamando de Senhor, mas desceu e prontamente deu água de beber aos 10 camelos, em um cântaro, 10 litros de água. Aí vai então dizer, os especialistas, que um camelo tem possibilidade de beber 100 litros de água. Essa mulher prontamente desce, enche o cântaro, volta, dá de beber a um camelo, e ela faz essa jornada repetida vezes. O que ela está dizendo? Eu não sou preguiçosa. Amém ou misericórdia? Oh, que coisa bonita. Porque aí o texto está mostrando a responsabilidade. E eu sei que, biblicamente falando, a Bíblia vai nos ensinar que antes de Deus dar uma mulher para Adão, Deus deu para Adão o quê? Serviço, trabalho. Adão foi feito, se relacionou com Deus, depois passou a administrar o jardim, deu nome para os bichos, literalmente falando, e depois a mulher chega, logo o trabalho precede o casamento. Salmo 128 diz que bem-aventurado é o homem que teme o Senhor e que anda nos seus caminhos. Versículo 1, do suor do seu rosto comerá, feliz será e tudo te irá bem. Versículo 2, e o versículo 3, a tua mulher no interior da tua casa será como a videira frutífera. Versículo 1 fala de temor, versículo 2 fala de trabalho, versículo 3 fala de casamento. Um homem que não teme a Deus e não trabalha, não está autorizado pelo céu a constituir família.
Percebe? Ah, pastor, mas é tão lindo. É um gatinho. Você não sabe. Você sabe que o gato só dá trabalho, né? Não sei qual é a realidade. Lá em casa, minha esposa preferiu o cachorro, né? Nós temos uns cachorros, sempre tivemos cachorros em casa. Então, a gente é muito iludido com a ideia dos filmes. A Bela e a Fera, você já assistiu? A Bela e a Fera. Não é bonito aquele filme? Olha que coisa interessante. Eu ficava olhando aquele filme, a mesa sempre está posta. Mas a Bela nunca está pondo a mesa. Os vestidos são sempre lindos e maravilhosos, limpinhos, mas ela nunca aparece lavando os vestidos dela. Não é? Tem muita coisa naquele lugar e a gente começa a ser iludido acerca disso. O homem tem o papel de prover. Tito, capítulo 2, diz que a mulher que casa precisa ser boa dona de casa. Sabia disso? Boa dona de casa, arrumar a casa direitinho. E lá em casa a gente fez um acordo. Como a minha esposa passou a trabalhar fora, a responsabilidade de prover a casa é minha, mas ela me ajuda. Como ela começou a trabalhar fora, a responsabilidade de arrumar a casa é dela, mas eu ajudo. E quando ela começou, ela disse assim, bem, agora eu estou trabalhando e eu queria passar uma tarefa para você. Qual é a tarefa? Agora você vai precisar lavar a área da casa. Todo dia, para ficar bonitinho, quando os irmãos chegarem, está bacana. Eu falei, sim, senhora. 2 meses se passaram, ela falou, bem, tem outra tarefa agora para você. Além da área da casa, eu quero agora que você tire todos os lixos de casa todo dia e jogue fora, porque vai que os irmãos chegam e a casa está... Ok, sim, senhora. 2 meses se passaram, ela falou, bem, eu tenho outra tarefa para você. Toda vez que você sujar o seu prato, agora você vai lavar. Bem, eu tenho mais uma tarefa. Eu falei, meu Deus do céu. Você vai lavar roupa e vai estender. E uma irmã disse, pastor, quem lava roupa é a máquina. Eu falei, então quem cozinha é a panela e o fogo, não são vocês. Aí eu passei, então, a lavar roupa. E esses dias passados, eu fui lá em casa, olhar o lugar de lavar roupa, e estava escrita a mensagem dela para mim. Não seja preguiçoso. Faça o seu trabalho completo. Estenda todas as roupas. E eu escrevi, sim, sem hora. Amém, né? Só você falou amém. Está vendo? Então, quando a gente casa, a gente vai entendendo umas coisas. Minha mãe dizia assim, filho, desliga o chuveiro. E eu não sabia por que era. Né? Filho, apaga a luz. Desliga a luz. Aí a gente casa, irmão. E aí a conta é nossa. Do suor do seu rosto, quem em casa não pode comer do suor do rosto dos pais. Quem em casa não pode comer do suor do rosto do sogro. Quem em casa não pode comer do suor do rosto dos amigos. Quem em casa tem que comer do suor do seu próprio rosto. Casamento implica em responsabilidade. Quem quer casar aqui agora? Pastor Helder, o povo é crente. O povo é crente, pastor Helder. Agora tem uma lição importante. Vamos lá. 4ª lição. Vamos ler? 1, 2, 3 e... Leia lá o versículo 62 do capítulo 24. Eu vou ler só o versículo 65 a seguir. E perguntou o servo, quem é aquele homem que vem pelo caminho ao nosso encontro? E o meu senhor respondeu, então tomou ela o seu véu e se cobriu. O servo contou a Isaque todas as coisas que havia feito. Isaque conduziu-a até a tenda de Sara, mãe dele, e tomou a Rebeca. E esta lhe foi por mulher. Ele amou assim, e ele a amou assim. Foi Isaque consolado depois da morte da sua mãe. Onde é que o sexo acontece na ordem dos fatores? Depois do versículo 16 do capítulo 24, vai dizer que essa moça, ela era muito formosa, de aparência, virgem, que nenhum homem havia possuído.
Essa era a base da pureza sexual, especialmente para a cultura da época. Sexo é uma dádiva de Deus, dado para duas pessoas que se amam tanto que decidiram passar o resto de suas vidas unidas por meio do matrimônio. Fora disso, sexo está num contexto pecaminoso. Li com Naísa um livro muito importante e o escritor resumiu uma história muito bem, é de um pastor, ele fala sobre a batalha de todo homem, inclusive todo jovem deveria ler. E esse escritor, que agora é pastor, tratou uma realidade importante dele, porque ele diz que ele era o garanhãozinho da igreja, né? Toda mulher que chegava na igreja, as moças novas se convertiam e ele, né? Aí desvirtuava muitas moças. Um dia, uma família nova chega naquela igreja, mudando de uma nova cidade, e ele viu aquela moça muito bonita, ruiva, ele falou, opa, se aproximou dela, começou a cortejá-la, e enfim iniciou o namoro. Na primeira noite de encontro, ele sai para um lugar, quando deixa ela na sua casa, a mão dele desliza, e ela abre a mão e dá um tapa na sua cara, pá! E ele fica um bom tempo parado, refletindo sobre aquilo, o rosto formigando, e foi para a casa dele. Passou-se um tempo, ele volta para conversar com ela. Ela falou, você me respeita, rapaz? Você acha que eu sou qualquer uma? Eu sou mulher para casar, e um homem não vai ter intimidade comigo enquanto não me assumir como mulher. Ele falou, eu lhe prometo que durante 1 ano eu vou namorar e respeitar você, e se você permitir, eu vou casar com você, porque uma mulher que tem coragem de fazer isso com um homem é uma mulher para casar. O que ele estava dizendo? O que ele está falando? Para pegar, qualquer uma serve, mas para casar tem que ser com uma mulher que se dê respeito. Percebe? Nem sempre o homem quer casar, às vezes o homem quer abusar, maltratar, usar, descartar. E aí depois fica o quê? Os traumas oriundos dessa relação. Alguém já disse que a ausência do sexo no namoro acelera o processo de casamento. Porque o homem quer, por isso casa, acelera o processo. A minha história com Naísa é assim. Naísa, uma moça que cresceu durante muito tempo, na sua adolescência se converteu e ficou dentro de uma igreja. Eu vim lá do mundo, aos 22 anos de idade eu estava me convertendo, com uma experiência de vida muito diferente da dela. Então, quando Deus me chamou para o ministério, eu entendi que precisava de uma esposa, e eu iniciei meu namoro com ela, eu tomei alguns cuidados. Primeiro, nosso lugar de namorar era debaixo do porte, na frente da casa dela, com luz incandescente. Primeiro detalhe. Segunda decisão que eu tomei, falei, minha irmã, eu moro sozinho, você não vem na minha casa, eu sou perigoso. Você não passe perto da minha casa, eu sou um homem perigoso, você não me conhece, então fique longe de mim. Segunda decisão. Namoramos dessa forma durante todo o período, até que, enfim, nos casamos. A igreja fez a nossa festa de casamento, eu só pensava em uma coisa, que eu sei que vocês não estão pensando sobre isso. E aí, então, depois do casamento, vem as fotos, pastor Helder. Ô foto miserável, que não acaba nunca. Pessoa que tirar foto 10 vezes, minha irmã, já chega. Vai ter ali um jantar. Não quis esperar janta. Falei, vocês podem jantar. Eu não estou com fome. Um irmão encheu o tanque do carro, um Unim, o irmão Neidivaldo, lá de Araguaína, entregou um na minha mão, um tanque cheio. Um outro irmão chamado João me deu 2 diárias no Itapecuru, 3 diárias, e falou, está tudo pago. Fizeram um negócio da gravata lá, encheram meu bolso de dinheiro. Eu falei, desci para o Itapecuru. Quando nós chegamos no Itapecuru, minha esposa vai tomar banho. O secador não para nunca. 1 hora no banheiro, 1 hora. Sangue de Jesus tem poder. Quando ela saiu, eu falei, não vou ficar para trás. Agora é minha vez de banhar. Antes do calcanhar sumir, a cabeça apareceu de volta. Estou pronto.
nos ajoelhamos no pé da cama. E aí citamos o Salmos 127. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Peguei na mão dela e agradeci. Deus, obrigado por nos sustentar em pureza. Agora eu consagro a minha vida sexual ao Senhor, para que o Senhor seja o Senhor da nossa vida por inteiro. E se você quiser saber o que aconteceu depois disso, vá casar! Foi só glória, irmãos. Foi só glória e aleluia. E nós estamos casados há 14 anos. A Bíblia diz em Provérbios 18, versículo 22, que a bênção do Senhor enriquece e com ela não vem o desgosto. Estar bem casado, sem sombra de dúvida, é um dos maiores favores e expressões de graça que eu tenho na minha vida. Eu louvo a Deus, porque a minha esposa, ela, a minha semelhança, buscou o Senhor para tomar essa decisão. Então agora, eu queria convidar os jovens solteiros